Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui novamente com um vídeo semanal no canal da Coinext, fazendo uma análise do mercado, focando primeiro em dados on-chain, ou seja, dentro da blockchain do Bitcoin, e depois uma análise mais macro do mercado para tentar entender qual que é a situação atual do ciclo do Bitcoin. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado com esse foco no Bitcoin e mande esse vídeo também para aquele seu amigo que está começando e que não entende aí dos ciclos de mercado no Bitcoin, acha que o valor vai para zero ou que vai para infinito muito rápido. E o que eu quero passar aqui de mensagem nesse vídeo? O preço do Bitcoin está historicamente muito alto, de acordo com a tendência que ele segue. Pode ser um momento interessante para acumular o ativo, para fazer uma posição, principalmente para quem não tem nenhuma posição, mas pelo menos no médio e curto prazo, no curto e médio prazo, a gente ainda espera bastante volatilidade e novas quedas podem vir. Eu quero mostrar tudo isso então com informações aqui, com dados e com estatísticas on-chain, ou seja, dentro da blockchain do Bitcoin, e depois, para fechar, fazendo uma análise mais macro, que é o que justamente mostra esse período aí de estresse no mercado. E por que isso é importante então? Porque o Bitcoin não é uma ferramenta para deixar você rico rápido, mas sim, né, uma arma para nos defendermos da inflação, para não perdermos dinheiro e para preservarmos nosso poder de compra de uma forma mais sustentável, com uma tecnologia que ainda é muito volátil, né? Vamos falar sobre isso então ao longo do vídeo. E com o primeiro gráfico aqui do Looking into Bitcoin, a gente tem a quantidade de carteiras fazendo hold do Bitcoin ao longo do tempo. Para quem não sabe, hold é basicamente segurar o ativo aí e não transacionar, não fazer trade, segurar por longos períodos de tempo. E a gente tem aqui então pessoas, endereços segurando por mais de 10 anos, por mais de 7 a 10 anos aqui, né, em azul mais escuro, e assim por diante. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão desse gráfico? Que com o passar do tempo, a gente tem alguns fatores que afetam a oferta e a demanda do Bitcoin e, consequentemente, o preço, como já falamos anteriormente em outros vídeos. E falando especificamente sobre a oferta do Bitcoin, a gente tem o halving, então, com a diminuição das recompensas dos mineradores a cada 4 anos, e a gente tem também cada vez mais pessoas vendo o Bitcoin como uma tecnologia revolucionária que pode mudar todo o sistema financeiro global e fazendo consequentemente o hold do Bitcoin, né? Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, os holders de Bitcoin aumentando ao longo do tempo, ou inclusive pessoas que perderam as chaves e que nunca mais vão movimentar os bitcoins, mas o resultado é o mesmo, é a oferta do Bitcoin se tornando cada vez mais escassa ao longo do tempo, junto com períodos de volatilidade que são normais aqui nesse mercado. E aqui é interessante também a quantidade de carteiras com mais de um Bitcoin crescendo ao longo do tempo. Esse gráfico para mim é um dos mais interessantes porque mostra que cada vez mais pessoas, mais endereços veem valor no Bitcoin e apesar do preço ser bastante volátil, a gente vê uma tendência bastante sólida e linear aqui no crescimento no número de carteiras com mais de um Bitcoin. Isso é muito interessante também. E agora a gente vai passar por uma série de ferramentas aí de previsão, digamos assim. São modelos tentam representar a realidade para mostrar uma ideia e é sobre isso que vamos falar. E basicamente a ideia principal de quase todos esses modelos é que o preço do Bitcoin está muito barato historicamente. Então aqui vocês podem ver o preço do Bitcoin em azul e ele está muito próximo aqui do que eles chamam de Balanced Price, ou seja, geralmente quando o preço do Bitcoin está próximo dessa linha amarela, o Balanced Price, o preço está muito baixo, é interessante o preço aí para fazer acumulação do ativo, e quando ele chega próximo do Terminal Price, linha vermelha, então o preço está muito alto, como vocês podem ver em vários topos históricos que aconteceram ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a hash rate do Bitcoin, ou seja, a força computacional, está aumentando, a rede está se tornando cada vez mais robusta, tem cada vez mais força computacional, e isso é excelente para a rede do Bitcoin também. Então,
Mesmo com variações de preço, é interessante analisar os fundamentos e ver que a rede está cada vez mais sólida. Esse P-Cycle Top Indicator também é muito interessante, então temos uma linha aqui, né, de média móvel verde e amarela com diferentes períodos, e o interessante, simplificando o gráfico aqui para vocês, é que quando essas linhas se tocam, né, quando essas linhas estão correndo juntas, geralmente isso denota um topo histórico, e é justamente o oposto do que está acontecendo agora, ou seja, essas linhas estão bastante separadas, essas médias móveis aqui estão bastante distantes de períodos diferentes. Isso significa que o preço, aparentemente, de acordo com esse indicador, está muito distante do topo histórico. Então, novamente, né, de acordo com esse histórico, pode ser um momento interessante para acumulação. Aqui também o Bitcoin está muito distante aí dessa tendência logarítmica de crescimento, então um gráfico simples aqui, mas que mostra o quão distante em relação ao preço o Bitcoin está dessa tendência, e é interessante porque o preço do Bitcoin dificilmente chegou nesse patamar, inclusive fora da tendência, né? Quando ele está abaixo da média é um preço baixo e acima da média é um preço alto, mas ele está inclusive fora da tendência para baixo, então é um índice que chama muito atenção aqui realmente. Bitcoin Rainbow Chart mostrando com cores aqui o quão barato o Bitcoin está de acordo com essa tendência, e o Stock to Flow também prevendo um preço de 63, 64 mil dólares frente aos 21 mil dólares, que é o preço atual do Bitcoin. Então, novamente, bastante distante da tendência. E o resumo disso é que o preço está bastante barato de acordo com essas tendências, mas temos fatores externos aí do conceito mais macro que falaremos no final do vídeo, que também são fundamentais e que devemos estar atentos. Aqui o Mayer Multiple do Bitcoin, novamente abaixo do Mayer Multiple, com um preço bastante interessante de acordo com esse indicador também. E o Fear and Greed Index, que para quem não conhece, então é um indicador de medo e ganância no mercado. Quando o indicador está próximo da cor verde, significa que as pessoas estão gananciosas, e a gente não quer comprar quando o mercado está ganancioso, a gente quer comprar quando o mercado está com medo, ou seja, quando a cor aqui do gráfico está próximo do vermelho. Esse aqui é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Estamos aqui então, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 25/8, aqui é o último ponto dessa análise, e estamos próximo então da cor vermelha, próximos da cor vermelha em relação ao preço do Bitcoin ali em 21 mil dólares, indicando que ainda existe muito medo no mercado, e geralmente, né, novamente queremos comprar quando o mercado está com medo e vender quando o mercado está ganancioso. Então, interessante aqui, e é interessante observar que nos momentos de alta, próximo do topo histórico aqui, observem como esse gráfico fica verde muito rápido aqui, denotando que o mercado está demasiadamente otimista. Resumindo tudo que vimos agora, então, na análise on-chain, basicamente todos os indicadores estão dizendo compre Bitcoin logo porque está muito barato, mas cuidado porque os fatores externos aí estão mostrando alguns cenários de bastante risco e falta de liquidez no mercado. Então vamos dar uma olhada na notícia do R7, que diz que a inflação brasileira pode fechar o ano mais baixa do que a dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Então, aqui no Brasil, a gente já está acostumado com inflação, que, diga-se de passagem, é a expansão de base monetária, e a consequência disso é o aumento dos preços aqui, né? Índice de preço. Então, no Brasil, em 7%. Para o Brasil é relativamente alto, mas vem caindo aí nas últimas semanas. O problema é que nos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido, esse índice de preço está em 8%. 7,5% e 13%, respectivamente. Esses índices são extremamente altos para países envolvidos, grandes potências aí que têm potencial para mexer no preço da economia global, inclusive no Bitcoin. Então é por isso que sempre precisamos ficar atentos a isso. E, consequentemente, a gente está vendo aí, então, como uma resposta dos bancos centrais, o aumento das taxas de juros, tentando tirar um pouco da liquidez, da velocidade do dinheiro no mercado, para impactar aí, né, para tentar baixar esses índices de preço.
E o que que acontece? Quando a taxa de juros sobe, né, como está acontecendo aqui nos Estados Unidos, esse aqui é o gráfico da taxa de juros, linha azul, estamos aqui então com essa tendência de alta, que não, muito provavelmente não vai parar tão cedo. E o que que acontece nesse cenário? Então, menos liquidez no mercado, investimentos voláteis ou de risco geralmente costumam desempenhar mal e os investidores eles migram para ativos mais seguros, inclusive a chamada renda fixa aí, com taxas um pouco mais atrativas agora. Então, por que que isso é importante? Porque esse cenário aí de falta de liquidez global pode fazer com que o preço do Bitcoin continue caindo. Então, apesar de todos os indicadores aqui da análise on-chain mostrarem um momento interessante para comprar Bitcoin, o cenário global não é muito favorável. Então, no curto e no médio prazo, podemos ver novas quedas, novos cenários onde o preço está ainda mais baixo do que já foi mensurado recentemente, né, com essas quedas no preço do Bitcoin. Então é importante estar atento. Mas para quem quer acumular Bitcoin no longo prazo, para quem entende o potencial do ativo, pode ser um momento interessante aí nas próximas semanas para acumulação com preços interessantes aí, pensando no longo prazo e fazendo sempre aquela gestão de risco. Lembrando da principal dica, né? Não invista no que você não conhece. Então, antes de falar de preço, e sim é importante entender a situação do mercado, é importante entender os ciclos do mercado, busque, né, se informar sobre os fundamentos do ativo, que é algo que fazemos também aqui no canal, no blog da Coinext e também no canal Quem é Satoshi, se vocês tiverem interesse em conferir. Vou ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, então, e querem receber essas notícias em primeira mão, não esqueçam de clicar no sininho e inscrever-se no canal, deixar o like. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais.